Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, professor. Boa noite, professor. Sim. Perfeito, obrigado, valeu. Então, vamos dar início à aula. Já estou gravando, tá, pessoal? Para vocês saberem. E alguém tem alguma pergunta, dúvida, crítica em relação à aula passada? Podemos começar? Como que tá? Para mim tá tudo bem. Tranquilo? Então, perfeito. Tá tranquilo. Maravilha. Eu vou então compartilhar minha tela. Professor, Oi. você pode alterar minha falta daquele dia lá? É a Jennifer. Ah, você me lembra na hora de fazer a chamada? Lembro. Então tá, na hora da chamada você pode me lembrar que eu já cancelo ela, tá? Tá bom. Valeu. Pessoal, então eu estou compartilhando a minha tela, tá? Nós finalizamos a aula semana passada nesse slide, onde eu coloquei para vocês, pessoal, as questões da globalização, né? O que a globalização provocou no âmbito mundial e essas consequências para dentro das empresas. Então nós pegamos aí, se não me engano, umas 2 aulas, né? Falando sobre isso, 2 ou 3, não lembro. E acho que 2, né? E hoje é a 3ª, se eu não me engano, aula. E nós finalizamos isso, né? Eu coloquei para vocês um panorama desse processo de globalização dentro das organizações, o que está acontecendo. E agora nós vamos começar a entrar na questão mais específica da administração, né? O que são as empresas, toda a evolução histórica das empresas. E, logicamente, pessoal, tudo que eu falar aqui, eu vou estar complementando com a atualidade, né? Colocando uma situação entre o antes e o agora, tá? Então, eu nunca vou ficar só na história, para que vocês possam entender o porquê que nós estamos na situação atual, né? O que levou nós chegarmos na situação atual. Isso é uma pergunta que eu faço para vocês. Não sei se vocês vão lembrar do primeiro dia de aula da minha matéria. Por que devemos estudar a história da administração, a evolução da administração? Quem sabe me dizer? Ninguém lembra? Eu falei na primeira aula. Por que nós estudamos a história de uma maneira geral? Por que estudamos história? Para nós saber como que aconteceu, para nós não errar, não é? Perfeito, Lucas. Para a gente conhecer o passado e não errar no presente, né? Então, quando eu for falar da história da administração, vocês vão entender como que ela evoluiu, e vocês entendendo isso, vocês não vão cometer os mesmos erros como gestores, tá? Professor, oi. Boa noite. O meu está anotado aqui para tomar as principais, para o seu gestor tomar as melhores decisões. Perfeito, é isso mesmo. Então, a partir do momento que você conhece a história, você minimiza o erro, né? E o papel do gestor, vocês sabem, praticamente é o quê? Tomar decisões. Eu preciso de informações, né? Eu preciso de informações corretas, né? Hoje em dia, com essa moda de fake news, né? Nós temos que ter muito cuidado com as informações que nós pegamos. E vivendo num ambiente virtual, vocês sabem que tem muitas notícias boas, corretas, e tem muitas notícias mentirosas, né? Erradas. Então, o gestor, ele tem que ter cuidado com as informações que ele tem. É o que eu sempre falo, pessoal. Não pegue a primeira informação e aceite ela. Verifique se ela é verdadeira. Verifique se ela é verídica. Confirme a informação, né? Para que você não erre. Como eu falei para vocês, dentro de uma empresa, vocês, independente da formação, se é administração, se é ciências contábeis, vocês irão tomar decisões. Vocês estarão num cargo de liderança. Então, vocês têm que evitar o máximo possível o erro. É a mesma coisa. Eu sou contratado para dar uma consultoria, né? E eu tenho que passar a informação correta para os meus gestores. Eu não sei se eu comentei com vocês, eu estou trabalhando numa consultoria em que eles estão tendo muito problema trabalhista, né? O funcionário sai da empresa
e está entrando com processo contra a empresa. E eles estão ganhando todas, né? E, obviamente, se o funcionário está ganhando o processo, está entrando com o processo contra a empresa, é porque a empresa não está adequada, ela está tomando decisões erradas. E é esse papel que nós estamos avaliando desta empresa, tá? Essa empresa é lá de Fernandópolis. Nós estamos analisando ela, eu uma equipe de alunos, né? Nós estamos trabalhando junto lá, infelizmente de maneira virtual agora, né? Não estamos indo na empresa, mas nós estamos fazendo de forma virtual, igual aqui, né? Igual a aula aqui, nós estamos dando consultoria. E qual que era o problema maior da empresa? Eles não trabalham de final de semana. Eles trabalham só de segunda a sexta. Só que o gerente, o proprietário, o supervisor, ou seja, o pessoal que tem cargo de liderança, fica enviando mensagem para os funcionários de final de semana. O maior problema da empresa é essa. Eles não sabem trabalhar ou administrar o tempo, né, de segunda a sexta-feira. No final de semana, eles entram em contato com os funcionários. Isso não pode, galera. Um gestor, ele tem que entender que ele só pode tratar de assuntos profissionais com o funcionário, com o colaborador, no horário de trabalho. A partir do momento que você começa a desenvolver, falar sobre atividades profissionais fora do horário de trabalho, isso pode gerar problemas trabalhistas, pode gerar hora extra. Por quê? O funcionário ele não tem que ficar 24 horas à disposição da empresa. Você tem o seu horário para isso, né? E o final de semana é o dia para descanso. A não ser que seja uma empresa que abra de sábado, abra de domingo, né? Que aí as pessoas trabalham nesse período, tudo bem. Mas se for uma empresa que não abre, que não está funcionando, você não pode ficar enviando trabalho para o funcionário, discutindo atividades profissionais para o funcionário. No passado, eu tive esse problema também, né? Eu, por ter amizade com os professores, eu mandava mensagem para eles, né? Na época não tinha WhatsApp, tá? Isso já faz tempo. Era e-mail. Eu mandava e-mail para os professores, né? E eu achava que eram meus amigos, tudo. A hora que eles saíam da faculdade, eles entravam na justiça. Ó, a gente recebeu mensagem de final de semana. E tava lá, as mensagens que eu enviava. Por quê? Eu tentava adiantar tudo, né? No final de semana, para poder dar tempo. Então, eu mandava as mensagens no final de semana, mandava horário, explicando situação de aluno, solicitando nota. Então, todas essas questões de trabalho, eu tinha esse erro, né? De final de semana, mesmo sabendo que não podia. Eu sabia disso, você entendeu? Mas assim, são meus amigos, a gente trabalha junto, temos uma boa convivência, não, né? Não tem problema. E na verdade tinha, porque nem, né, sempre há alguém ali que está guardando todos os seus e-mails, se mostra amigo, mas não é, as aparências enganam, vocês sabem disso. E a pessoa, quando saía da faculdade, ela entrava na justiça. Então, eu já fui, acho que uma vez, né, na verdade, eu fui uma vez pela instituição, como coordenador de curso, para responder pelo curso, que a gente mandava, eu mandava, né, mensagem de final de semana. E não pode, é óbvio que não pode. Você quer trabalhar o funcionário, é final de semana. Vocês podem perceber, no próprio grupo de vocês, do WhatsApp, eu não mando uma mensagem de final de semana. Vocês nunca vão ver eu colocar uma mensagem de final de semana no grupo de vocês. Não que não possa pôr no grupo do aluno, mas eu tenho que orientar vocês daquilo que é correto. Então, se eu acostumo vocês assim, a mandar mensagem no final de semana, e vocês mandar mensagem para mim, quando vocês estiverem no mercado de trabalho, vocês vão atuar da mesma maneira. E está errado, certo? Então, nós temos aqui que tomar uma posição profissional, né? A não ser, óbvio, galera, é algo urgente, morreu alguém, né? O sistema parou e você tinha uma atividade para fazer, é diferente, né? Uma coisa assim de extrema necessidade. Mas você não pode, né, entrar em contato com os funcionários, o colaborador, final de semana, que é o dia de descanso, está na lei. E se você não segue a lei, você vai ser penalizado por isso. Então, pessoal, nós temos que tomar uma posição aqui, nós temos que conhecer, ter conhecimento para tomar decisões corretas e evitarmos problemas. E esses problemas, eles podem vir com o tempo, né? Talvez você fez uma atitude hoje, que talvez daqui 4, 5 anos,
você pode estar respondendo por ela. Então, quem está à frente de uma empresa, quem é contador, quem é administrador, tem uma responsabilidade grande. E você responde, tá? Porque o teu cargo te dá plenos poderes para isso. Então, você responde, sim, pelas suas atitudes. Então, nós temos que conhecer muito bem a área administrativa, seja na parte de gestão, seja na parte contábil, seja na parte jurídica, tá? Por isso que o curso de vocês envolve tudo isso. Gestão, contabilidade e jurisdição, né? E vocês precisam conhecer isso para não tomar decisões erradas. Conhecer de economia, conhecer de política, para que vocês o quê? Tenham um embasamento antes de tomar qualquer decisão. Igual o Márcio falou, né? A questão de conhecer a história, conhecer a gestão, toda a evolução, é para que vocês não errem, né? Cometa os erros do passado. Então, vocês vão ver muitas coisas que foi desenvolvida no passado e que vocês estão usando, né? Os gestores usam até hoje. E tem coisa que a gente cancelou, que a gente não usa mais, que não se usa mais na administração, não se usa mais na contabilidade. Então, por isso que nós vamos estudar a história. Então, tudo que eu falar aqui, eu vou tentar mostrar para a atualidade, tá? Vou tentar associar o hoje com a atualidade, para que vocês já possam ter, desde a faculdade, uma postura profissional. É essa que é a ideia, tá? De vocês terem uma postura profissional. E quando vocês veem algo errado, vocês podem colocar a situação. Ó, professor, o senhor está fazendo isso, eu aprendi que não pode. Então, você pode colocar isso aqui. Por quê? Vocês têm que treinar agora. Eu tinha um problema quando eu fazia faculdade, que eu era desorganizado. E eu tinha um professor que ele falou, olha, quem está na área de gestão tem que ser obrigatoriamente organizado. Se você não é, você tem os 4 anos de faculdade para treinar isso. E eu era muito, mas muito mesmo. E ele me deu essa dica. E foi aonde eu mudei, né? Eu me tornei uma pessoa organizada. Se deixar, eu não sou. Mas eu consegui, com muita dedicação, muita vontade, e sempre, né, lembrando, no começo eu coloquei um cartaz no meu quarto. Falei, olha, você precisa ser organizado. Então eu sempre lia isso, eu olhava para o meu quarto e colocava uma organização. Quando eu comecei a trabalhar na área, eu também coloquei um cartaz dentro da minha área de serviço, que eu tenho até hoje, eu preciso ser organizado. Por quê? Quem trabalha com coordenação, administração, gerência, contabilidade, finanças, precisa, no mínimo, ser organizado. Então, se você não é, você vai ter que passar a ser. E nós vamos ver isso aqui na aula, né? Essa questão da importância da organização. Por que nós temos que ser organizados? Nós que trabalhamos com liderança, com gestão, né? E porque também nós somos, muitas vezes, o espelho do colaborador. O colaborador está nos verificando, nos analisando. E tem muito gestor que usa aquela frase, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Está errado. Faça o que eu faço e faça da maneira que eu estou fazendo, desenvolvendo. Né? Pode seguir o meu exemplo. Um líder, ele é um exemplo. É óbvio que ele pode errar, mas ele tem que reconhecer o erro, né? E não errar de novo. Essa que é a importância. Então, errar faz parte? Faz. Nós vamos ver isso na história da administração. Mas o que nós não podemos é persistir no erro. E o principal, nós temos que analisar o erro, admitir esse erro e voltar a não fazer esse erro. Ficou claro, galera? Então, qualquer dúvida pode me interromper, porque agora eu vou começar a falar um pouco mais desse panorama dentro da área administrativa. Tranquilo. Beleza. Então aqui, pessoal, eu coloquei todo esse panorama globalização e agora nós vamos entrar nessa questão, ó. Qual questão que é, pessoal? Ó, a administração. O que é a administração, né? Esse ano vocês estão estudando a administração. O ano que vem vocês vão estudar a contabilidade. Então vocês vão estudar as duas áreas, tá? Então a administração. O que é a administração, né? A administração é um processo de planejar. Galera, uma coisa que vocês têm que ter na cabeça. Não tomem decisões precipitadas. Como eu disse para vocês, vai tomar uma decisão, pesquise a informação. Verifique se ela é verídica. Verifique se aquela informação está correta, se não é fake news, se não querem te enganar. Então, analise antes de tomar a decisão. E uma coisa importante para o gestor é o quê? É o planejamento. Você precisa
planejar antes, colocar no papel, analisar antes de tudo. Como eu disse para vocês, eu planejei organizar, né? Que recursos eu preciso, como eu vou implantar esse planejamento, certo? Dirigir, ou seja, o dirigir está ligado à execução, né? A partir do momento que você tem os recursos, você tem os colaboradores certos, a mão de obra, né? Os equipamentos, o local para desenvolver sua atividade, você vai precisar executar, dirigir essas atividades, né? Para que isso, pessoal? Para que elas ocorram. Eu não posso simplesmente só deixar no papel. Tem muita gente que só fica na teoria. Sabe uma coisa bem simples? Ah, segunda-feira eu começo o regime. E não começa. Segunda-feira eu paro de fumar. E não para. Então, quer dizer, você precisa executar aquilo que foi planejado, aquilo que foi organizado. Você já tem os recursos, você já sabe como você vai fazer, e agora tem que fazer. E óbvio, galera, conforme você executa, né, você vai dirigindo as atividades, você pode desviar o caminho, pode esquecer algo, pode errar. Existe o controle, para que você analise, opa, eu estou indo pelo caminho errado. Opa, eu errei aqui. Então, volta e corrige. Vocês entenderam? Então, ó, o que é administração, então? É um processo de planejar, organizar, dirigir e controlar todos os recursos que você tem. E quando eu falo recursos, eu falo matéria-prima, colaboradores, a estrutura da empresa, os equipamentos, máquinas, certo? Para que você precisa de tudo isso? Para atingir as metas e a empresa poder crescer. Nenhuma empresa ela quer fechar as portas. Nenhuma empresa quer diminuir o seu tamanho. Toda empresa ela tem que crescer. Então, esse é o papel dos gestores, tá? Fazer com que a organização possa se desenvolver, fazer com que a organização possa crescer. De que maneira, galera? Planejamento. Depois. Organização. Direção e controle. Perfeito. Então, pessoal, planejar. Eu preciso definir o que eu preciso para mim, para minha empresa, né? Quais funcionários eu preciso? Quais equipamentos são necessários? Ou se a empresa já existe, quem eu preciso demitir? Quem eu preciso mudar de cargo? Quem deve subir de cargo na organização? Que equipamentos eu preciso comprar? Que recursos eu preciso? Que máquinas? Então, eu tenho que planejar, pôr no papel. É a mesma coisa quando você vai no supermercado. Você faz uma lista antes de ir. Tem pessoas que não fazem. Por quê? Preguiça, né? Preguiça, não, eu lembro de cabeça. Aí quando chega em casa, pô, esqueci de comprar isso. Pô, não lembrei de ver isso. Mas por quê? Porque não pôs no papel, né? Ou pôs no papel, mas fez correndo. Sabe aquela coisa? Já vou colocar tal, aí chega na hora, pô, não coloquei isso para comprar. Mas por quê? Não houve um planejamento. Planejamento é igual a tempo. Você tem que disponibilizar um tempo para colocar tudo que você precisa no papel, tá? Feito isso, é que nem eu falei, você precisa organizar tudo que você tem, né? Quais os recursos que você precisa? Como esses recursos deverão ficar na organização? Então, cada setor tem o seu equipamento. Cada setor tem os colaboradores adequados. Cada setor tem a tecnologia própria. Então, eu preciso organizar como esses recursos que eu planejei serão organizados na empresa. Para que não ocorra o quê? Bagunça. Para que não ocorra o quê? Desorganização. Tá? Então, de repente, você tem um recurso muito bom, mas você não sabe usar. Opa, então, peraí, eu vou ter que pedir um treinamento. Se os meus colaboradores não sabem usar aquela máquina, não sabem usar aquele equipamento, eles têm que passar por um treinamento. Então, isso já tem que ser planejado e organizado. Como vai ser esse treinamento? Professor, vai ser... Oi. Eu tô com a equipe minha lá, com treinamento com o pessoal da John Deere, a respeito de diagnóstico avançado de colhedora. Mas isso eu planejei o ano passado para poder eu colocar dentro do orçamento desse ano, senão eu não conseguia aprovar o treinamento. Perfeito. Por isso que eu falo, tem que ser feito antes. O planejamento é feito antes.
né? É como você falou, se você deixasse para a última hora, você não ia conseguir aprovação por orçamento. Quer dizer, você ia ficar aí esperando, ia perder tempo, ia perder em qualidade. Então, por isso, essa necessidade do planejamento e de analisar como vai ser feito esse treinamento, igual você está fazendo aí. Vai ser em horário de trabalho? Vai ser fora do horário de trabalho? Esses funcionários vão ganhar para fazer esse treinamento? Não, eles não vão ganhar em dinheiro, mas vão ganhar um certificado. Eles são obrigados a fazer. Mas e aí? A empresa, ela pode sofrer uma indenização trabalhista por colocar o funcionário fora do horário de trabalho para fazer o treinamento? Então, são várias questões que você precisa organizar, verificar, analisar. Feito isso, galera, aí sim, nós vamos para a parte de direção, né? Que é a execução, a realização de tudo que foi planejado e organizado. Eu tenho que pôr em prática. Muita gente é boa no papel e é ruim de executar. E tem gente que é ruim no papel, mas é boa para executar. O importante é que vocês consigam conciliar tudo. O que está no papel com a prática, com a execução, tá? E óbvio, galera, não tenham medo, não tenham receio de errar. Você pode errar, só que aí existe o quê? Um controle. Vamos verificar aonde que eu estou errando. O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer para que as coisas atinjam um resultado melhor? Então, o papel do gestor é esse, galera. Isso aqui é um resumo do que vocês irão fazer numa empresa. Planejar, organizar, direcionar e, por fim, controlar, tá? Então, planejar, organizar, direcionar e controlar. Pôr no papel, organizar aquilo que está no papel, colocar em prática e aí, se houver erros, ou uma condução inadequada, ou se precisar corrigir algo durante esse período, porque não é porque está no planejamento que eu não posso mudar. Lógico que eu posso mudar. O mundo muda, a situação muda. E aquilo que foi planejado nem sempre dá para ser executado. Então você vai adequar conforme o quê? A realidade, as necessidades. É a mesma coisa que aconteceu com a pandemia. O ano passado, as empresas elas se planejaram sem imaginar essa pandemia no mês de março do ano passado, que já vai fazer um ano, né? E aí, precisou se adequar. Houve o quê? Um controle, né? Nós precisamos o quê? Direcionar, verificar os resultados e mudar toda a estratégia das empresas, né? Todas, praticamente, as empresas tiveram que mudar as estratégias no ano passado, né? Devido à pandemia. Hoje, a situação não melhorou, pelo contrário, né? Está piorando, mas pelo menos nós já temos experiência, né? Bem diferente quando a gente começou essa pandemia o ano passado. Hoje, as coisas são vistas de uma maneira diferente. Hoje, a gente consegue se adaptar um pouco melhor, né? Mas, quer dizer, a gente sofreu muito no ano passado. Os gestores sofreram muito no ano passado com o início da pandemia. E estão sofrendo até hoje, só que de uma maneira mais organizada do que no passado. Ficou claro? Alguma dúvida, pergunta aqui, galera? Para mim, tranquilo. Tranquilo? Boa, professor. Perfeito. Qualquer dúvida, pergunta, hein? E vamos lá. Quais são as etapas da administração, pessoal? Isso aqui é muito importante, né? É o que eu sempre falo. Para você ser bom na área, você precisa começar com a sua própria vida. O que é isso? Administrar a sua própria vida. Administrar a sua própria carreira. Lembra, uma coisa que eu falei para vocês na primeira aula é que um gestor, ele nunca vai ter uma única fonte de renda. O que eu quero dizer com isso? Se você nunca vai ter uma única fonte de renda, a tua empresa também não pode. Você nunca pode depender só das vendas do produto da empresa. Por que as grandes empresas se tornaram grandes, galera? Porque elas não dependeram só das vendas. O que essas grandes empresas fazem? Ou até as médias, pequenas, o que elas fazem para ter mais de uma renda? Quem sabe, além das vendas? Não? Ninguém sabe? Então vamos lá. Uma questão importante, pessoal, elas investem nas bolsas de valores,
né? Então, elas compram ações de outras empresas para ter uma renda. Elas investem em outros negócios paralelos ao negócio da empresa, ou que são totalmente diferentes do ramo da empresa, né? Pode ser do mesmo ramo, pode ser diferente. É a mesma coisa, você tem uma fonte de renda vendendo produtos eletrônicos. E você investe numa outra empresa que faz a distribuição desses produtos. É uma forma de você ter duas empresas, né, que tem uma ligação entre si. Ou você pode investir num ramo totalmente diferente. Você vende aparelhos eletrônicos e, ao mesmo tempo, investe em lojas de varejo que vende alimentos. Estou dando um exemplo, tá? Então, algumas vão investir em bolsas de valores, outras vão investir em outros negócios, outras vão investir numa renda passiva. O que é uma renda passiva? É aquela renda que você ganha sem ter que trabalhar, entre aspas. Eu vou dar um exemplo. Você tem imóveis de aluguel. Essa é uma renda passiva. Você já comprou o imóvel e está lá paradinho, né? Você não tem que estar trabalhando para ele, né? A única coisa que você precisa fazer é dar uma manutenção, né? Ficar de olho para quem você está alugando. Isso você pode fazer, seja por uma locação comercial, uma locação residencial, tá? Então, essa também é uma forma de renda que você pode estar investindo. Tanto você, pessoa física, como pessoa jurídica. Então, primeira coisa que eu coloco para vocês, nunca dependam de uma única renda. E por que eu estou colocando isso? Nunca depender de uma única fonte de renda. Quem pode dizer o porquê não depender de uma única fonte de renda? Porque se uma der errado, você tem outra? Perfeito. Se uma fonte seca, você tem a outra. Muitos gestores, eles estão fechados num único negócio. Só naquele negócio. E se dá uma zebra, dá um erro, você perde tudo, pessoal. Você perde tudo. Você tem que pensar sempre numa outra renda. E muitas vezes, essa segunda renda é que vai salvar a sua primeira renda. Então, eu tenho que pensar nisso daí, né? Tem muitas empresas que começam a ganhar dinheiro, né? O que elas fazem? Elas começam a investir. Por quê? Porque se aquele negócio principal der errado, acontecer alguma coisa, eles têm uma segunda fonte. Vocês estão passando por isso agora na pele, com a pandemia. Quantos negócios fecharam? Quantas pessoas só tinham uma única fonte e perderam tudo com essa pandemia? E aí? Você vai ficar esperando cair do céu a chuva? Você vai ficar chupando o dedo? Você vai se esconder no quarto comendo fandangos? Não dá. Né? Assistindo televisão, assistindo série, Netflix? Galera, não dá. Nós temos que ter o quê? Ação, né? Então, por isso que um gestor que é preparado, ele se planeja, ele sempre vai ter uma segunda fonte, seja para a vida pessoal, seja para a própria empresa. Eu vou pegar o meu caso. Eu invisto em consultoria, eu tenho imóveis de locação e dou aula. Então, eu tenho 3 fontes aqui, né? As consultorias, que é fora da sala de aula, as locações de imóveis e as aulas. Então, quer dizer, eu estou com 3 fontes. Se uma secar, eu tenho a outra. Se outra secar, eu tenho a outra. Quer dizer, você não se perde. E outra, são atividades que toma tempo? Toma. O que mais toma tempo é dar aula. Que eu dar aula. Na consultoria, eu faço a primeira parte e depois deixo os alunos fazerem, né? E só vou dando uma assessoria aos alunos que estão aprendendo. Locação de imóvel, o que eu falei, é uma renda passiva. Você compra o imóvel, de repente você pode até colocar numa imobiliária, eles vão trabalhar o imóvel para você, e todo mês está lá o dinheiro chegando, certo? Então, ou então investir numa outra empresa, né? Ter parte do negócio da outra empresa, receber parte do lucro desse outro negócio, né? Enquanto tem alguém administrando, enquanto tem funcionários ali, tem um responsável, né? E você só vai recebendo parte do lucro, que é dividido entre todos. Então, pessoal, é o que eu falo sempre. Um gestor, ele não pode depender de uma única fonte. Por quê? Se você perder tudo, é o teu nome que está ali, galera. Você estudou 4 anos e você fechou o negócio, você perdeu tudo. A tua imagem,
ela vai ficar comprometida também no mercado. Então, você tendo uma segunda fonte, ela vai te ajudar. Você entendeu? Então, sempre trabalhar pensando nisso, nunca numa única fonte, porque se secar, já era, tá? Então, é como eu estou colocando aqui, ó, as etapas da administração. Aqui nós temos, na verdade, né? É como se fosse o que isso daqui? Quem sabe me dizer? O que é isso aqui, ó? Nós temos aqui. É um gráfico, né, galera? O que esse gráfico mostra? De baixo para cima, a complexidade, tá? Isso na parte vertical, né? De baixo para cima, nós estamos aumentando a complexidade. E na parte horizontal, né, da esquerda para a direita, nós temos os tipos de gestão. Então, conforme eu vou mostrando para vocês as diferenças de gestão, o que vai aumentando? A complexidade, tá? Então, por exemplo, a primeira gestão é a gestão pessoal. É o que eu sempre falo. Você precisa, desde já, se administrar. É o teu nome que está em jogo, é a tua carreira que está em jogo. E como que as pessoas o veem, né? Como que vocês me veem? Vocês ainda estão me conhecendo, mas vocês já estão criando uma visão do professor Cleiton. Vocês estão criando uma visão da professora Renata. Vocês estão criando uma visão do professor Marcos Tereza. E assim por diante. Então, cada profissional mostra uma imagem. E eu, como professor, estou criando também uma imagem de vocês. Ó, daquele aluno que participa, daquele aluno que não participa, daquele aluno que eu lembro o nome, daquele aluno que eu nunca vou lembrar o nome, né? Porque a pessoa talvez não participa, não fala, mas cada um é cada um. Nós temos que respeitar, é óbvio, né? Mas é aquele lance, cada um está criando a sua imagem, da pessoa tímida, da pessoa que conversa mais, da pessoa que participa mais, da pessoa que tem mais atitude, da que não tem atitude. Então, nós vamos criando uma imagem. Então, você começa a parte de menor complexidade é administrar a sua carreira. Por quê? Depende de você, né? Igual eu falei, um bom gestor, ele tem que se vestir bem. Quando eu falo se vestir bem, não é que vocês têm que usar terno, né? Para trabalhar pode até ser, mas usar uma roupa adequada. Você vai na faculdade... Professor, oi? parece que eu estou vendo o senhor falar, parece que o senhor está dentro da empresa que eu estou lá. Porque é o que acontece na empresa, não é isso? É Márcio, né, Márcio? Professor, o que o senhor falou no começo, né? Como a gente, como gestor, a gente é espelho, a gente é exemplo, né? E uma das coisas é você ir bem vestido. Não estou falando para você ir lá com roupa de marca, mas bem vestida, bem passada, limpinha, né, professor? Sem roupa rasgada. É que a gente sempre passa pela a imagem que a gente tem para os nossos subordinados, né, professor? Perfeito, exatamente, Márcio, é isso mesmo. A empresa exige isso. Você não vai com uma roupa rasgada, você não vai mascando chiclete. Nossa, dá até nojo, né? Você não vai lá com aquela barba mal feita. Não é só a roupa, não, tá? É a aparência também, né? E, professor, e a usina ela disponibiliza uniforme para o pessoal, né, da base, né? Sim. E de vez em quando a gente tem visita. E quem vem nas visitas com a gente aqui, eles falam o Gemba lá do Kaizen, né? É o próprio dono da usina. Chama Norberto. Ele vai na lavoura, conversa com os mecânicos, conversa com os operadores. E você quer deixar ele fora de assim, que ele chama... Ele não fala para o operador, ele pergunta por que o operador ou o mecânico não está com o uniforme da empresa. Se não está tendo alguma coisa. Mas depois isso volta para o gestor, sabe? Ele exige que a pessoa venha. A empresa está disponibilizando o uniforme para ela, que ela venha com o uniforme. Perfeito. Na verdade, esse proprietário, CEO, presidente, qualquer nome que vocês queiram colocar, ele vai cobrar de quem? É do setor responsável, é do líder, né? Vamos supor, o Márcio, ele tem uma liderança lá. Esse CEO, esse proprietário da usina, ele vai chamar a atenção do funcionário, mas vai cobrar depois o gestor, que é o Márcio. Por que ele não está usando o uniforme? Por que você deixou ele entrar assim na empresa fazer isso? Né? Tá errado. É a mesma coisa crachá, né? Você tem que usar crachá. A empresa vai lá por quê? Vai identificar o funcionário. Então, até para o cliente ou para o próprio gestor, né? Se a tua empresa tem muitos funcionários,
Como que você vai identificar tudo aquilo ali? Vai saber se é... E numa dessas visitas que ele veio, ele chegou no operador e falou, rapaz, eu não vou conseguir falar com você. Aí o cara falou, mas por quê? Eu não sei o seu nome, por causa do crachá, sabe? Já indireta, já direta, porque a gente é obrigado a trabalhar com crachá também, né? Mas eu não sei o seu nome, como que eu vou conversar com você? Então, a gente é cobrado, a parte de gestão, que é liderança, é cobrado. A gente está com uma pesquisa de uma consultoria que chama GPTW, e são sorteados alguns colaboradores para responder essa pesquisa. Para quê? A empresa quer enxergar onde que a Santa Adélia tem que melhorar, onde ela tem que ter uma empresa melhor para se trabalhar, né? Então, tem pessoas que não estão respondendo. Não é obrigatório, mas se a pessoa não responder, como que você vai enxergar uma melhoria dentro de uma organização se não tiver as respostas, né, professor? Perfeito. É aquilo que nós falamos na aula passada, né? A empresa, ela não é perfeita, mas ela procura o quê? A melhoria contínua, né? É o famoso Kaizen aí, que o próprio Márcio falou na aula passada. Ela busca o quê? Qualidade. E para isso, ela depende de todos, né? Não é de um só, é de um time. Lembra que eu falei? Tem uma diferença entre equipe e o time. E dentro de uma empresa nós temos time. Por que time? Porque são pessoas que pensam diferente, agem diferente, têm opiniões diferentes. Graças a Deus que o mundo é assim, né? Se todo mundo tivesse a mesma opinião, não haveria mudanças, não haveria crescimento, né? A gente ficaria na mesma. Então, ainda bem que existem opiniões diferentes. E essas opiniões, o líder tem que saber lidar para que você possa criar algo novo, né? Ter novas ideias e não ficar na mesmice. Então, o que uma empresa quer hoje? Que você possa trazer resultados. Uma empresa, ela te paga para trazer resultados. E é necessário que você, quando uma empresa exige de você vestir o uniforme, a sua aparência, né, o seu comportamento, o que ela quer? Ela quer o seu desenvolvimento, obviamente, mas para quê? Qual que é a consequência disso? Para que você possa investir na empresa esse seu conhecimento, a sua experiência, para que a empresa cresça. E a empresa crescendo, óbvio, galera, vocês crescerão junto, né? Quem faz uma empresa são as pessoas. É o que eu falo sempre, né? Vamos comparar a usina, a faculdade e um hospital. O que diferencia eles, essas três tipos de empresas, se não tiver pessoas, se elas estiverem vazias, tá? O hospital, a usina e a faculdade. Elas estando vazias, sem nenhuma pessoa dentro. O que vai diferenciar elas? Nada. Vai ser um monte do quê? De equipamentos, um prédio, né, com equipamentos, sem vida. O que dá vida a uma empresa? São as pessoas, são os colaboradores. É igual você ir na faculdade agora, não tem ninguém, né? Tá vazio. Aquilo ali vai parecer o quê? Um cemitério. Parece uma casa fantasma. Você vai numa usina, não tem ninguém. Parece uma cidade fantasma, né? Porque a usina é grande, né? Você vai no hospital, não tem ninguém, parece um hospital fantasma, né? É até estranho. Então, quer dizer, o que dá vida a tudo isso são as pessoas. Então, as empresas dependem das pessoas da mesma maneira que as pessoas dependem da empresa. E é necessário, então, que esses colaboradores, como o nome já fala, colaborem, né, para o desenvolvimento da empresa. E a partir do momento que a empresa cresce, você cresce junto, né? Isso é uma forma de vocês poderem analisar o quanto é importante aquilo que nós falamos antes. A organização, né? Opa, daqui. A organização de tudo isso, para que as coisas possam ocorrer bem. E como vocês podem ver aqui, ó, é um ciclo, né? Ele não para, ó. Você chegou no controle, começa tudo de novo. É um ciclo. Isso aqui não para na organização, tá? E uma coisa importante, como eu falei para vocês, em termos de complexidade, nós começamos primeiramente aonde? Na nossa gestão pessoal, tá? Então, você tem que mostrar, primeiramente, na sua imagem, que você é profissional, tá? Depois, a empresa vai perceber no seu comportamento, no dia a dia, nas suas atitudes, que também tem que ser. Mas a primeira coisa, a gente se vende é pela aparência, né? Roupas adequadas, cuidado com acessórios, né? Principalmente mulher que usa alguns acessórios meio exagerados, né? Parece aquelas árvores de Natal ambulante. Usa muita coisa, muita maquiagem,
né? Tomar cuidado com decotes, galera. Então, você precisa primeiro se vender com aparência. Homens também, não ficar usando roupa suja, rasgada, roupa toda amarrotada. Então, você precisa ter cuidado com isso. Igual o Márcio falou, nós não estamos falando de terno, roupa de marca aqui, mas uma roupa limpa, uma roupa adequada. O que é uma roupa adequada? Cada lugar tem essa roupa adequada. Você vai para uma praia, para o rio, você vai com uma roupa mais, né, tranquila, mais à vontade, vamos assim dizer. Você vai para uma igreja, você vai para uma empresa, você tem que saber se vestir. E além do se vestir, o se comportar, a sua aparência, questão de barba, né? Como que você cuida da sua barba, né? Cuida da sua higiene. Já imaginou aquele cheirão de CC? Você chega perto do cara, você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Parece que o cara tomou banho junto com o gambá, de tão fedido, não dá pra você ficar perto, aquele CC forte, né? Ou aquele bafo, né? Cara, não é problema você ter bafo, o problema é você deixar esse bafo, né? Ainda bem que agora nós estamos usando máscara, dá para disfarçar bem, a não ser que o bafo é muito forte, né? Aí, mas se você tem esse problema, procure uma ajuda, e se você não pode agora, cara, não custa nada levar uma balinha, um chicletinho, né? Dar uma disfarçada para você não ter esses problemas. Então, cuidado muito com isso, né? Se você tem bafo, se você cheira mal, né? Então, cuida, toma banho, isso é importante, tomar banho, sabe? Pelo menos uma vez por dia. Isso ajuda bastante, certo? Então, cuide primeiro da sua imagem. E vocês estão percebendo que é a coisa mais fácil. É a que tem menor complexidade. Já começa aqui, certo? Já comecem agora a tratar da sua carreira. Vocês estão fazendo uma faculdade. As empresas estão vendo vocês, né? E elas vão começar a exigir de vocês no estágio, por exemplo. Quando vocês forem fazer estágio, quando vocês estiverem trabalhando, quando vocês estiverem dentro de uma organização. Então, cuide da sua aparência desde já. Cabelo, cuidado com aqueles cabelos, né? Tem gente que usa uns cabelos que não tem noção, cor do cabelo, né? Não sou nada contra quem usa cabelo azul, verde, cabelo, sei lá, qualquer cor aí que vocês queiram colocar. Mas usa isso no final de semana, longe da sua empresa, né? Com os teus amigos, de boa, até pode. Mas chegou no dia a dia, para com isso, né, galera? Não pega bem. E principalmente numa empresa que você trabalha diretamente com clientes. Nem todo cliente vai aceitar. Aí vocês podem falar, mas isso é preconceito. Não é preconceito. O problema é o cliente. Como que ele avalia? E o cliente é o que paga o teu salário. Se ele não sentir seguro, ele não vai comprar da sua empresa, ele não vai investir na sua empresa. Então, tome muito cuidado com isso. A tua aparência diz muito sobre você, infelizmente, né? Infelizmente, por quê? As pessoas não deviam ligar muito para isso, né? Da pessoa ter uma tatuagem, usar uns cabelos meio, né, diferentes, até não deveria, mas é a sociedade. Infelizmente, isso a gente não pode mudar. E falar que não existe preconceito, a gente sabe que é uma mentira, né? Existe mesmo. Então, por isso que você precisa, dentro de uma organização, seguir certos padrões, né? Não adianta ser rebelde. A rebeldia só vai te levar para o buraco. Então, tenha um bom senso, tá? Então, começamos aqui, ó. Marketing pessoal, gestão pessoal. É a sua imagem que está sendo vendida no mercado de trabalho. Outra coisa ligada a isso, já falei aqui. O que você posta nas redes sociais? Tome cuidado. A rede social, lógico, ela é sua. Você pode fazer o que quiser. Mas você vai pagar um preço por isso, certo? Você pode destacar a sua opinião? Perfeito. Eu acredito nisso, eu vejo isso. Perfeito. Tá? Mas muito cuidado com o que você posta, né? E o como você escreve, né? Se você não está escrevendo tudo errado, né? Hoje, galera, eu recebi uma mensagem de um aluno de uma outra faculdade aí, eu não consegui entender o que ele escrevia, de tanto que ele escrevia errado. Eu falei, gente, eu não acredito que esse cara está fazendo faculdade. Ele não, mentira, ele ia prestar o vestibular. Cara, ele escrevia tudo errado, eu não conseguia entender o que ele escrevia, de tão errado. Aí eu falei para ele, você desculpa, mas eu não estou conseguindo entender o que você está escrevendo. Você me manda um áudio. E ele falava tudo errado. Eu falei, meu Deus do céu, como que um cara desse vai se colocar no mercado? Como que ele vai chegar no mercado de trabalho? É vergonhoso,
né? Então, tome muito cuidado, galera. Ninguém tem que ser perfeito, mas se você sabe aonde está o erro, corrija. Se você tem problema para escrever, faça um curso, né, que vai te habilitar a isso daqui. Se você tem problema na fala, faça um curso, né, de oratória. Então, existem N cursos aí, muitas vezes gratuitos, e que a gente, eu não tenho tempo. Tempo é nós que fazemos, né? Ô, professor, então, oi. E hoje o mercado está cada dia mais exigente, né, professor? Hoje, pra você Muito tem ideia, mais. hoje lá na usina, a gente tem os caminhões que atendem as frentes, que ele fica fixo na frente, né? E eu tenho 2 mecânicos cada turno. Hoje eu tenho 2 num turno, um no outro no outro. Diminuiu já. E hoje, esses mecânicos, eles são obrigados a fazer o apontamento diário dele. Antigamente era uma fichinha, hoje é por tablet. Uhum. Se o cara não souber usar a tecnologia, ele não vai trabalhar, não é? A gente tem pessoas com mais idade, né? Então, requer uma atenção maior, né? Mas passa por treinamento, mas para você ver, hoje o mecânico, o básico que ele tem que saber é mexer num tablet, cara. Ele tem que saber digitar e é dali que ele sai o dia a dia dele de trabalho. Então, ele é obrigado a apontar. Perfeito, ele tem que se adaptar. É igual uma empregada doméstica, né? Ela vai trabalhar numa casa, de repente a casa é tudo cheio de eletrônico, ela precisa alarme, colocar uma senha, atender um telefone, escrever uma mensagem, né? Quer dizer, galera, até numa residência, vai usar um forno muito moderno, um fogão, um micro-ondas, uma TV, não importa. Ela tem que conhecer, ela tem que saber. Não adianta falar assim, eu não sei, desculpa, mas você vai ter que trabalhar em outro lugar, porque aqui você não vai poder ficar, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje nós temos que nos atualizar, não tem como correr mais, né, pessoal? É igual eu falo, vocês estão pegando uma matriz nova aqui. É o primeiro ano que nós colocamos essa matriz. O que mudou nessa matriz? Uma coisa muito importante que nós colocamos na matriz no final do curso, vocês vão ter 1 ano de aula de inglês. A partir do 7º período, vocês vão ter aula de inglês, coisa que não tinha antigamente, né? Não tinha aprender inglês no curso de administração. E agora vocês têm. Por quê? Porque o mercado está exigindo. Você tem que falar uma outra língua, pelo menos o inglês você precisa falar. Então, neste caso aí, o que acontece? Nós não vamos te ensinar tudo, né? Mas a base você vai ter, a base do inglês. E depois depende de você fazer um curso melhorado, ou até fazer antes, né? Antes de chegar lá no 7º período, ou quem já está fazendo, porque você tem que saber uma outra língua. E vocês vão aprender aqui no curso um pouco sobre comércio exterior. Vocês vão entender que para fazer negócios, você vai ter que entender o outro. E o mínimo é saber inglês hoje. É o mínimo, né? E português. O problema é que tem gente que nem português sabe, imagina inglês. Mas é uma realidade. Então, eu estou falando isso já agora, galera, porque vocês estão no primeiro ano, né? O primeiro semestre. Então, dá tempo de acordar, dá tempo de correr atrás. E aí muitos vão falar, eu não tenho dinheiro para investir num curso de inglês. Galera, tem N cursos na internet. É óbvio que um curso de inglês vai te aprimorar muito mais. Mas se você não pode, você tem vários vídeos no YouTube gratuitos, você tem programas para estudar inglês, basta querer, que você dá conta, né? O pouquinho que você aprende já vai te ajudar, né? Eu não posso pagar um curso de oratória. Vai no YouTube, você vai encontrar curso de oratória, você vai fazer o mínimo. Mas eu queria um curso completo. Se você não pode agora, você deixa para futuramente. Mas o que você não pode é ficar parado, estagnado. Vocês entenderam? Então, sempre está fazendo alguma coisa. Por exemplo, por que no curso de vocês se exige atividades complementares? Alguém sabe me dizer? Para melhorar os conhecimentos. Para adquirir conhecimentos, que mais? O período é curto para tanta informação, senhor, por isso que tem que complementar? Perfeito. Vocês não podem se basear só na sala de aula. Galera, é pouco. O que seria ideal de um curso superior? Você ficar a manhã inteira e a tarde toda. Seria o ideal, né? Você faria um curso assim, nota 10.
estudar amanhã, tarde, mas vem cá. Aqui, quem é filhinho de papai? Quem pode só estudar aqui? É um caso ou outro que uma pessoa pode fazer isso. Então, é impossível para a nossa realidade a gente querer fazer um curso de manhã e à tarde. Seria perfeito, mas é impossível, não dá. Então, pelo menos, a gente coloca essas atividades que é para vocês irem além da sala de aula, né? Não ficar só aqui, porque é pouco, né? A gente começa uma aula às 7h20, acaba 10h30, galera, é pouco, né? Não dá, tudo bem, são 4 anos, mas é pouco. Então, vocês precisam ir além da sala de aula. Tem gente que só faz aquilo que é exigido, e tem gente que vai além, né? Além do que se exige de atividade complementar, você vai buscar outras coisas, você vai buscar outras informações. É isso que é importante. E informações corretas, informações verdadeiras, e não qualquer tipo de informação, né? Como Professor, eu falei, oi. Eu passei, não para agora, mas passei no WhatsApp do senhor aí, um gráfico igual esse, só que é um gráfico de acompanhamento de custo diário que eu tenho que ter lá. Para mim saber onde está indo, o que eu estou gastando mais. Está no WhatsApp do senhor, se quiser dar uma olhada depois. Depois eu verifico sim, tá? Pode deixar, obrigado. Valeu, Márcio. Então, é isso, galera. Eu preciso o quê? Ter toda uma avaliação, uma análise, né? Porque se eu não consigo administrar a minha carreira, se eu não consigo me administrar, como que eu vou administrar uma família? Que vem o segundo ponto mais complexo. Primeiro é você saber se administrar. Perfeito. Conseguiu? Aí sim você pode constituir uma família. Uma família não vai depender só de você, né? Vai ser uma parte do todo. São filhos, esposa, né? Então, você vai começar o quê? A administração familiar. Também é uma parte da gestão, né? Que nem o Márcio falou agora, há uma planilha de custo que eu vou ter que ter, uma gestão doméstica, aquilo que eu posso comprar, aquilo até onde eu posso comprar, qual é o meu orçamento, né? Será que a minha esposa também vai ter que trabalhar? Meus filhos terão que trabalhar para me ajudar, né? Eu vou buscar uma segunda renda para poder manter, né? Então, isso vai depender muito, né, da sua gestão da base familiar. Vocês só compram coisa supérflua? Vocês conseguem guardar dinheiro, né, para não passar necessidades, por exemplo, para investir no futuro? Então, isso daqui é a segunda complexidade. Terceira complexidade é quando você começa a administrar pequenos grupos sociais. O que é esses pequenos grupos sociais? São as lideranças, né? Quando você já tem dentro de uma empresa, ou dentro de um negócio, dentro da sua própria empresa, você passa a ser líder. E você tem uma equipe, seja de 10, de 20, de 100 funcionários. Então, você começa a administrar esses pequenos grupos sociais. E para administrar pequenos grupos sociais, vai depender muito da sua credibilidade. Depende muito da sua credibilidade. É o que eu falo sempre. Como líder, você não pode forçar ninguém. A partir do momento que você começa a ser líder e começa a forçar para que as pessoas te obedeçam, aí tem alguma coisa errada. O líder, o verdadeiro líder, as pessoas fazem porque querem fazer, porque o teu líder te inspira credibilidade. Ele te inspira segurança. Quando um líder não inspira segurança, não inspira credibilidade, não adianta que as pessoas não vão fazer naturalmente aquilo que é solicitado. E aí, para esses líderes conseguir alguma coisa, eles vão ter que impor a força. Eles vão ter que impor o poder deles. E aí quer dizer, galera, acabou, já era. Não adianta. Isso não é líder, isso é chefe. Isso é autoridade. E hoje a gente sabe, para quem é bom da área, né, que nenhum líder pode forçar o outro, porque ele perde em credibilidade. Então você precisa ser... Lá eles falam que você está usando o seu crachá aí complicou, né? Oi? Lá eles usam o termo, você está usando o seu crachá. Ao momento que você começa a usar o seu crachá, você já perdeu a sua liderança já. Perfeito, né? O que o Márcio colocou aqui, ó. Vocês vão me obedecer porque no meu crachá tá colocando que eu sou teu chefe, né? Eu sou o gestor mais forte aqui, o líder maior, e eu sou o superior a você, então vocês me obedecem. Então, a partir do momento que começa assim,
você perdeu autoridade, perdeu credibilidade, né? Então não adianta forçar as pessoas a fazerem algo. Isso tem que surgir naturalmente. E um verdadeiro líder, ele ouve o seu subordinado, né? Ele não toma decisão sozinho. Olha só, vamos decidir em consenso, vamos decidir em conjunto, vamos pela maioria, né? Se a maioria quer assim, e vocês acham que melhor é assim, galera, é muito mais fácil para um gestor. Porque se acontecer algum erro, algum problema, a culpa não é só dele, a culpa é de todos. E se for um sucesso, se for bom, o sucesso é de todos. Vocês entenderam? Então, para um líder, quando um líder acordar, né, um verdadeiro líder, que ele souber que a participação ela vai ser dividida para todos, né? Isso daqui vai dar para ele até mais segurança e credibilidade. Porque as pessoas optaram por aquilo. Não foi ele, de uma forma autoritária, que tomou uma decisão, sem consultar os outros. Então, não existe liderança quando não há participação. Então, é necessário você ouvir o outro, verificar as ideias do outro, e como eu disse para vocês, por mais boba que seja, pessoal, por mais boba que seja, considere. Considere, não importa. A pessoa ela tem que se sentir à vontade para falar, à vontade para opinar. A partir do momento que você corta a pessoa, a partir do momento que você coloca como a ideia, a opinião dela é dispensável, isso vai desmotivar a pessoa a querer participar. Então, é necessário, então, que você saiba reconhecer qualquer atitude positiva do seu colaborador e aproveitar isso aqui para que ele possa continuar fazendo isso. Então, trabalhar pequenos grupos sociais já é uma experiência, né? Aqui no curso, infelizmente, nós estamos online, mas eu tenho fé, né, que antes de vocês se formarem, nós vamos voltar às aulas presenciais para que a gente possa, dentro da sala de aula, trabalhar em equipe, trabalhar em time, né? Eu sempre trabalhava assim, infelizmente agora é mais difícil, mas vocês vão ter isso ainda antes de se formar, para que vocês comecem a compreender o outro como que ele é, a respeitar o outro como que ele é, e a ouvir as opiniões do outro, independente de você concordar ou não. O que tem que ter aqui é o respeito. Você não é obrigado a concordar com ninguém, mas você tem que respeitar. Então, a partir do momento que a gente começa a treinar vocês a trabalhar em equipe, a trabalhar em time, a respeitar a opinião do outro, eu estou caracterizando em você, né, qualidades de liderança, qualidades de líder. Então, a gente já começa aqui, a ouvir o outro, por mais que o outro fale besteira, não seja aquilo que você queria ouvir, né, mas você precisa respeitar o outro de acordo com as opiniões dele. E muitas vezes a opinião dele pode ter argumentos que te convençam, ou não, né? O que vai depender muitas vezes é o quê? São os argumentos que são colocados pelo outro. O outro, ele quer defender uma ideia? Perfeito, mas que ele tenha argumentos para defender aquela ideia, e não venha simplesmente colocar uma ideia sem fundamento, tá? Então, essa é a terceira complexidade. Quarta complexidade, aí sim, pessoal, quando você está à frente de uma empresa. Você é o CEO, você é o gestor máximo, você é o presidente daquela empresa, aí sim você responde por toda a empresa. E aí você vai ter uma complexidade. Por quê? Aqui, ó, você está trabalhando um setor de RH, um setor de produção, um setor de finanças, você está trabalhando uma equipe de um setor. Neste caso aqui, você está trabalhando a empresa inteira, seja ela pequena, média ou grande. Você está respondendo pela empresa inteira. E isso, sim, é uma complexidade muito grande. Isso, sim, vai fazer com que você precise pensar 2, 3, 4, 5, 10 vezes antes de tomar uma decisão. Por quê? Uma decisão tomada aqui vai repercutir para a empresa como um todo. E aqui, novamente, eu falo para vocês. Você vai tomar decisão sozinho, galera? Não, professor. Superintendência também tem que trabalhar como um time. Perfeito. Você vai trabalhar junto com seus liderados, né? Junto com cada líder de cada setor.
vocês vão tomar decisões em conjunto. Essa questão de tomar decisões sozinho, ela é o quê, galera? Sozinho, você falou? É equipe, professor? Não, quando você toma decisão, só você, ó. O Márcio decidiu tal coisa. Ele está sendo o quê? Você está sendo o quê? Autoritário? Autoritário. Né? Você está querendo impor a sua ideia, a sua opinião, aquilo que você acha melhor, sem consultar os outros. Isso é correto na gestão? Errado, professor. Totalmente errado. Tomar decisão sozinho tá errado. Totalmente errado. E por que tá errado? Você tem que envolver todo mundo. A decisão que ele vai tomar também envolve as outras pessoas, né, professor? Exatamente, porque as consequências são também para as outras pessoas. Então é necessário, galera, que eu nunca tome decisão sozinho. E como eu já falei, isso é mais fácil. Por que é mais fácil, galera? Porque você vai dividir as responsabilidades. Não vai recair só em você. E você vai ter colaboradores vestindo a sua camisa, e por mais que você possa ter errado, essas pessoas, obviamente, por terem tomado decisão junto com você, vão admitir também que erraram. E fica muito mais fácil de você trabalhar, de conduzir a empresa e de sair de uma situação deficitária, certo? Nós erramos, né? Nós erramos, exatamente. Não foi eu que errei, nós erramos. E quando acertamos? Nós acertamos, né? Essa que é a ideia. E óbvio, galera, sempre que acertarmos, recompensa, né? O funcionário, ele tem que ser recompensado, seja financeiramente, seja com elogio, seja com uma mudança de cargo, né? Principalmente que suba de cargo. Então, reconhecer também o trabalho do funcionário é indispensável. Por isso que trabalhar com pessoas não é uma atividade simples. Ela é complexa. Eu preciso entender o outro. A questão é, seja líder. Eu não vou trabalhar com vocês agora o que é liderança, mas nós vamos sim, quando chegar no momento certo, verificar quais são as características de um líder. O que diferencia um líder de um chefe? Para que você possa analisar aonde que você ainda tem que melhorar para se tornar esse líder. A gente sabe, né? Isso é provado cientificamente, tem pessoas que já nascem com o perfil de líder. Né? Ela tem uma tendência a ser líder, pelo seu comportamento, pelo que ela pensa, as atitudes dela. Tem pessoas que já nascem assim. E a gente só precisa o quê? Lapidar, melhorar, né? Adequar algumas coisas. Tem pessoas que não têm características nenhuma de líder, mas ela pode ser, depende se ela quiser. Então ela vai estudar o que é ser líder, como que ela pode trabalhar essas características. É mais difícil? Mas é possível, tá? É possível. Só que essa pessoa vai ter muito mais trabalho do que aquela que já nasce com uma predisposição em ser liderança, que tem uma atitude de líder. Aquela pessoa que ouve fácil o outro, que compreende a ideia do outro, que respeita o outro. Não é toda pessoa que é assim. Tem pessoas que tentam ser, mas não conseguem. Então você tem que leva um tempo para você aprender isso. Só na prática, na sua experiência, né? O dia a dia vai mudando você. Então essa que é a questão. Então nós vamos aprender um pouco de liderança. Viu, professor? O senhor falando aí, Pode falar. Eu já tive exemplo, até com o gerente passado, que já não está mais com nós aqui, de um líder. Quando a gente teve que formar as frentes, o que a gente fez? Como teve uma decisão tomada, o que a gente nomeou os líderes? Pegamos os melhores mecânicos. E nem sempre o melhor mecânico é o melhor líder. Um desses já não está mais no meio nosso, mas justamente num Kaizen. Por uma palavra que ele disse, poucos dias depois, o gerente fez eu desligar ele. Porque ele era líder da frente, e na hora que a gente estava fazendo Kaizen, teve uma pergunta lá, se fazia aquele tipo de manutenção na frente dele, ele falou, no meu turno faz. Mas aí o gerente falou, mas como no seu turno faz? Você não é o líder da frente? Não, eu garanto o meu turno. Então aí ele se complicou só nessas palavras. Como a gente teve que fazer um corte de um líder, já veio com o gerente, falou, aquele cara não serve para ser líder, mas pode tirar ele do time.
Perfeito. Você falou uma coisa muito importante. Quando você falou que o melhor mecânico não quer dizer que é o melhor líder, você quis dizer que esse melhor mecânico é aquele técnico, né? Que sabe muito bem na parte operacional. Né? É isso aí mesmo. Perfeito. As empresas são muito equivocadas nesse sentido, né? Quando eu falo melhor mecânico, melhor profissional, muitas vezes é a parte técnica, mas não é a questão de liderança. De repente, você tem, não é o melhor mecânico ou o melhor funcionário, mas ele é bom para lidar com outras pessoas. Isso daqui, o Márcio vai saber também, é quando nós temos os líderes informais, né? O líder formal é aquele que a empresa impõe. Ó, isso aqui vai ser seu superior, vai ser seu líder a partir de agora. E o informal é aquele que se destaca entre os outros, né? É aquele líder em que os outros funcionários, eles têm total confiança, né? Muitas vezes mais nesse líder, nessa pessoa que faz parte dos funcionários, a qual ele tem mais confiança, do que o próprio líder formal. Ficou claro? Sim, professor. Sim, professor. Perfeito. Então, isso acontece muito, né? Então, é importante que a empresa analise quem que é esse líder informal, né? Que ele não é o líder imposto pela empresa, mas que surge naturalmente diante do grupo. É a mesma coisa a sala de vocês, é que vocês estão online. Mas no presencial, a gente percebe muito, né? Quem da sala toma liderança, quem da sala faz as coisas, tem mais atitude, e aí ele acaba sendo praticamente o líder da sala, né? É ele que vai responder muitas vezes pela sala, né? Ó, a sala não concorda com isso, a gente quer mudar isso, a gente pensou aqui, estamos colocando essa opinião, então ele acaba representando a sala. Então, por isso que é importante essa aula presencial, né? Mas vocês vão ter, eu tenho certeza disso. E aí a gente vai estar vendo muito desses aspectos, tá? Mas beleza. Aqui nós falamos, então, da empresa como um todo, né? E, por fim, é aquela complexidade, né, da administração social. O que é isso, pessoal? Está ligado a um prefeito, que é um líder, né? Não quero dizer que ele seja um líder. Muitos podem ser chefes, muitos estão despreparados, né? Mas foi votado pelo povo. Você pode ter o governador, você pode ter o presidente, então você vai ter o que aqui? Maior complexidade ainda. Pensou? Administrar uma cidade já é complexo. Administrar um estado, administrar um país, né? Então, tem muitas complexidades aqui. Então, vocês estão percebendo que a gestão, ela vai, conforme vai passando, ó, vocês estão vendo aqui, vai tendo mais complexidade. Tem pessoas que começaram aqui, né? Todas começam aqui, na verdade, né? E muitas chegaram aqui. Muitas chegaram nessa maior complexidade, que é administrar, por exemplo, um país, que não é uma atividade fácil. E para você, quanto maior for a empresa, quanto maior for a complexidade, mais você depende de outros. É óbvio, pessoal, que você não faz nada sozinho aqui, administrando um país, por exemplo, administrando um estado, administrando um município, você não consegue. Você depende de outras pessoas que estão ali em vários ministérios, né, em vários cargos ali, ou setores. Mesma coisa de uma empresa. Então, é o que eu falo. Se você não sabe administrar a sua imagem, o restante você também vai errar bastante. Então, começa aqui, ó, na gestão da sua imagem, na gestão da sua família, na gestão de pequenos grupos, para você conseguir atingir algo maior. Entenderam, galera? Alguma pergunta, dúvida, crítica, comentário? Faça já. Tranquilo. Tranquilo, então beleza. Olá. Então, oi? Tranquilo? Ô, professor, Oi. Tranquilo, professor. e lá dentro da empresa agora, baseando mais ou menos isso aqui, não é nessa complexidade, né, de ser presidente, mas lá a gente está apresentando agora, colocando até para o pessoal no mural, a trilha de carreira, aonde você está e aonde você pode chegar. Você pode chegar até a superintendência, mas quais são os requisitos para você chegar lá? Estudo, que nem eu estou estudando mesmo para poder manter o meu cargo e, às vezes, depois eu buscar uma supervisão, você entendeu? Então, mas é a trilha de carreira, onde você está, onde você pode chegar.
Perfeito, Márcio. O que você colocou está acontecendo em grande, assim, 90% das empresas, né? Por quê? É como nós falamos agora. Antigamente, a pessoa subia de cargo pela competência dela, né? Pelas características dela. Hoje, galera, só isso não garante o teu futuro profissional, né? Você precisa de conhecimento, você precisa melhorar as suas ideias, os seus pensamentos, o seu comportamento, a sua performance, né? E o estudo, a experiência, tudo isso vai colaborar, né? Que nem a gente vai dar consultoria numa empresa. Primeira coisa é, a pessoa está estudando? É a primeira coisa que eles perguntam, né? Por quê? Eles não querem mais um ali que é o famoso palpiteiro. Eles não querem, eles querem uma pessoa que tenha conhecimento, que saiba o que quer, que sabe o que está falando. E para isso você tem que ter conhecimento, galera. Você tem que ter informação, né? Acabou aquele período que você só ia pela sua competência, pelo aquilo que você fazia na empresa. É óbvio que isso ajuda, juntamente com uma capacitação, com uma formação, né? Isso é uma necessidade. Igual o Márcio falou, de repente, se não fosse uma exigência da empresa, ele não estaria nem estudando, né? Mas nós temos que pensar em nós também, né? Com certeza, viu, professor? Então, é o que eu estou falando. Talvez você fica na zona de conforto, né, professor? Você fica na zona de conforto e quando você acorda, você percebe que, não que seja tarde, mas que você perdeu tempo, né? Que nem, por exemplo, o Márcio está com quantos anos, você falou para mim? 51, professor. 51. Que nem, por exemplo, nessa idade, o Márcio já poderia estar formado, já se pós-graduado, de repente até um segundo curso, né? E ele está aqui estudando, mas é aquilo que eu falei, tudo tem sua hora. Chegou a hora dele. Ele poderia estar numa situação mais confortável, agora poderia, óbvio, mas nunca é tarde, né? Mas está com 51. Agora tem gente que começa com 18, 20 anos e só reclama. Para, galera, você está na flor da idade, né? Tem muito chão aí. E se preparar antes te dá uma garantia maior a longo prazo, né? Você pode pensar... nessa trilha de carreira lá, professor, já você vê, tem que ter desde o auxiliar, ensino médio completo, aí pede um curso técnico, pede um curso profissionalizante, aí depois vem um curso superior, entendeu? E aí, depois eu posso tirar uma foto lá também, mando depois, pra você ver mais ou menos como que é a trilha de carreira. É legal até pro pessoal que tá iniciando agora, essa moçada nova aí, ó, entender mais ou menos como que tá hoje dentro de uma organização. O que eles estão exigindo hoje, né, professor? Perfeito. Se você puder trazer, você traz, aí você ou manda para eu mostrar, ou você mostra aí do seu computador mesmo. Não, legal. Eu vou mandar para o senhor, já mandei esse gráfico aí, eu vou mandar depois também aquele já tirei as fotos do Kanban, como que funciona, foto por foto, para o pessoal ver como que é um facilitador da gente ter as peças de altos giros e custo baixo próximo de você, que você não desperdiça tempo com o mecânico para estar buscando peça, buscando as coisas, então está ali do lado dele, à disposição dele para ele poder usar e ganhar tempo nisso aí, elimina desperdício. E depois eu pego essa trilha de carreira também para o senhor apresentar para a moçada aí. Faz esse favor, porque aí você vai mostrando, né, também alguns exemplos. É legal a gente ver isso acontecendo na prática, né? E não fica só na teoria aqui, né? Muito bom. Valeu, Márcio. Agradeço aí, se você puder fazer isso. Então é isso, pessoal. Essa aqui é a grande complexidade que nós temos, né? De uma forma bem resumida, para vocês entenderem, né? Que nunca é tarde para investir, e quanto mais cedo você faz investimento, mais cedo você estará preparado para as exigências do mercado. E o mercado quer isso hoje. Querem pessoas dinâmicas, pessoas inovadoras, pessoas que tenham conhecimento para quê? Para dar opiniões e tomar decisões, tá? Isso que é importante. E aqui, ó, só para vocês entenderem, o mundo em que vivemos é um mundo formado por empresas, né? A faculdade é o quê? É uma empresa ou não? Sim, ué. É uma empresa. Um hospital é uma empresa ou não? Também. Uma farmácia? Também. Um posto de combustível? Também. Supermercado? Também. Então, o nosso dia a dia está baseado em empresas. E essas empresas todas, seja da menor a maior, elas precisam de profissionais.
E outra coisa, não vamos pensar só numa carreira de funcionário, né? É bom, mas nós temos que pensar também numa carreira empreendedora. De repente, ser dono do próprio negócio. O que é isso, pessoal? Ver uma oportunidade e investir nessa oportunidade. Talvez a coisa é tão simples, é que a gente não enxerga. De repente, você vai no local, você percebe, pô, aqui não tem tal negócio, não tem tal atividade. Ou tem, mas não consegue atender toda a demanda. Então, por que não investir nisso? Certo? Por que eu não posso fazer isso? Vamos pegar o caso hoje da vacina. A vacina, pessoal, para a Covid, hoje vocês sabem que a demanda, a quantidade de pessoas que quer a vacina é maior do que o que as empresas estão produzindo. Então, o que está acontecendo agora? As empresas, né, as grandes farmacêuticas, elas estão ganhando muito dinheiro com isso. Estão vendendo à vontade vacina. A hora que todos estiverem vacinados, a hora que atender toda a demanda, o que vai acontecer? O preço da vacina vai? Vai o quê? Vai cair, né? Então, vai mudar essa situação. Né? No momento, elas estão mandando e reinando. Né? Um país vai comprar vacina. O que eles colocam? Ó, eu te vendo, mas eu não tenho para te entregar. E você tem que aceitar, porque eles não estão conseguindo atender a demanda. É que nem agora, foi liberado para as empresas comprarem. Mas vai comprar de quem? Se não tem. Né? Então, nós temos uma questão a avaliar. Agora, e quando tiver? Aí qualquer um compra. Né? E vai estar com preço menor, por quê? Porque toda a população praticamente já foi vacinada, a não ser as pessoas que forem nascendo, tal, que aí você vai ter que vacinar. E com o tempo, essa vacina vai estar sobrando no mercado. Vocês entenderam? Então, é uma lei de mercado. Então, vivemos um mundo de empresas. E essas empresas, elas trabalham dentro de um mercado para atender o quê? Demandas. O que está demandando que eu não tenho? Que eu posso atender no mercado. Então, por exemplo, o meu cliente está desejando? O que o meu cliente quer. Então, por exemplo, vamos pegar algo mais simples. Olha, eu estou numa região, não tem uma padaria. Então, eu posso montar uma padaria. É uma oportunidade, né? Ah, mas tem várias padarias. E agora? Mas peraí, se eu pensar que a minha... Se eu pensar, não. Se eu investir na minha, que vai ser o melhor pão da cidade... Muitas pessoas vão deixar de comprar das outras padarias para comprar da sua. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui em Jales. Aqui em Jales sempre teve muitas sorveterias, né? Abriu uma aqui, alguns anos atrás, ainda, o dia que eu passei lá, falei, pô, mas mais uma, né? Já tem tanta, né? E já tinha algumas mais tradicionais aqui. Gente, ela abriu trazendo o melhor sorvete de Jales. E não sou eu que estou falando isso não, tá? Você percebe pela clientela. Você vai em algumas, não tem ninguém. Você está vazia. Você vai nelas, sempre tem gente. Isso quando tem lugar para sentar. Então, quer dizer, por mais que ela não foi a primeira, ela trouxe o melhor produto. E ela conquistou isso daí. Né? Conquistou como? Com atendimento, com a qualidade do produto, principalmente... Né? Então, ela fez isso, mesmo não sendo a primeira, mesmo não havendo uma necessidade de abrir outra empresa daquele ramo. Mas ela conseguiu. Enquanto que outras que eram mais antigas, que parou no tempo, não se qualificou, não investiu na qualidade, fechou as portas. Sorveterias de 15, 20 anos no mercado. E que fechou as portas. É a mesma coisa, padarias, supermercados, né? Muitos podem falar, pô, mas tem tanto supermercado. E abriu mais um? Sim. Mas e qual que é o diferencial? É o atendimento, é o portfólio de produtos, é o preço, né? Tudo isso faz a diferença. Então, nem sempre você está buscando uma oportunidade de um produto. Mas, de repente, a tua oportunidade é o atendimento, é a qualidade, que pode ser o seu diferencial. Isso acontece muito no mercado. E sabe por que acontece? Porque tem muita empresa ruim no mercado. Tem demais, galera. Tem muita empresa ruim. Então é necessário... Claro, ao vivo. Essas ainda são poderosas, né? Porque é um negócio que você tem que ter uma autorização para trabalhar.
Mas, mesmo assim, passa o tempo, elas estão perdendo, sim, em clientela, né? Eu sempre fui, eu vou dar um exemplo meu. Não estou dizendo que eu mudei para melhor, mas eu estou mais feliz hoje. Eu sempre fui cliente da Vivo, desde quando a Vivo veio para o Brasil, né? Ela comprou a Embratel, eu era cliente da Embratel, e eu continuei na Embratel, mas pela Vivo que comprou a Embratel. E eu sempre fui cliente. Ó, quando que a Vivo veio para o Brasil, vocês lembram? Alguém lembra? Ah, professor, não lembro, não. Eu lembro mais ou menos do celular, acho que foi em 82, professor. Ah, não, acho que foi depois, né? Esse tempo nem tinha celular. Não, ainda. era Vivo, né, o celular, né? Aqueles antigos, né, não é? Era Embratel, né? Esse é Embratel. Era Embratel. Então, eu acho que nos anos 90, que a Vivo veio, né, para o Brasil, se eu não me engano, preciso pesquisar, tá? E, galera, eu sempre fui. E eu passei para a TIM agora, o ano passado, né? Por quê? Eles me deram uma condição melhor. Hoje, praticamente, você não liga mais, né? Que nem a questão da linha, né? Pegando a internet, é o principal hoje em dia, né? Você tem que ter internet. Nem sempre é a questão da linha. Então, eu passei. Eu comecei a pagar metade do valor, né? E recebi algumas vantagens também, né? Coisas que a Vivo não fazia para mim. E eu tô super feliz, né? Super mesmo. E mudou. Não que a TIM seja melhor, pelo contrário, tem coisa que ela é pior. Mas, em termos de custo-benefício, eu saí ganhando. E hoje, com a concorrência é importante, pode ser que, quando acabar meu contrato aqui, eu passe para Claro, né? Eu passe para Oi, eu volte para Vivo, né? Tudo vai depender. A questão é, o que eu quero dizer aqui é a fidelidade. Hoje em dia é difícil você ter uma fidelidade se você sempre não surpreender o seu cliente, fazer algo diferente que o conquiste. Por isso que eu falei que as empresas hoje exigem dos funcionários inovação, que saem daquela visão, igual o Márcio falou aqui, né, aquela visão fechada, tapada, 90 graus, e consiga verificar o mercado. O que o mercado quer? O que o cliente está exigindo, né? E dar atenção ao cliente. Por que você não está comprando mais a gente? Por que você quer deixar a gente? Né? É isso que tem que ser feito. A preocupação. E não só quando ele quer sair. A preocupação tem que ser contínua. Né? É o que nós chamamos do quê? Na área empresarial? Pós o quê? Pós-venda, tá? Então, muitas empresas, elas começam uma relação com o cliente na venda. Depois que acabou a venda, o que acontece? Nunca mais lembra de você, não tá nem aí. O pós-venda é isso, é a empresa se mostrar preocupada, né? Olha, o senhor comprou o produto, tem 6 meses, o senhor está contente ainda com o produto? O senhor tem o produto? Ele apresentou alguma falha nesse período? Só lembrando que o senhor tem mais 6 meses de garantia. Qualquer problema, o senhor entra em contato. Isso é mostrar o quê? Interesse. Olha, lançar um produto mais moderno, que é aquele que o senhor comprou, o senhor pode dar esse aqui como entrada e nós vamos parcelar o restante para o senhor ter um produto mais moderno, mais atual. Ou seja, galera, é simples, né? É simples. É só você ter um banco de dados. Coisas que muitas empresas não têm. E a gente começa com empresas pequenas, né? Ela não conhece o cliente dela. Ela não sabe o perfil, ela não sabe a idade, ela não tem o contato desse cliente. Grande parte das pequenas são assim. Ela não tem esse controle. Como que ela vai administrar essa clientela, essa carteira de clientes? Fica impossível. Então, você tem que ter essa análise desse segmento e procurar sempre estar dando uma satisfação para esse cliente, ou seja, o interesse. É só assim que você vai conseguir a fidelização. Por que eu estou falando isso? Porque você conta nos dedos quantas empresas fazem um diferencial. Quantas empresas estão preocupadas verdadeiramente com o seu cliente, com o seu consumidor? São poucas. Então, quando você faz um pouquinho diferente, você se destaca. Né? Professor, uma das grandes empresas que tem um pós-venda que eu posso falar que
eu presenciei tanto a Case, que a gente teve aqui, e a John Deere. Igual a John Deere não teve, professor. Eles têm um atendimento, liga da fábrica perguntando se o atendimento da concessionária foi bom. Os caras eles são bem atenciosos com os clientes, viu? Perfeito. O que mais que eles fazem? Eles têm a gente consegue, às vezes, algumas coisas de garantia. Depois, pós a vida que fala, a máquina, se a gente conseguir fazer as revisões certas, até 3.000 horas. Eu consegui uma partilha do motor cilindrado, a máquina com 8.500 horas. Então, além do pós-venda que eles fazem, a consultoria que eles prestam, o atendimento que eles têm de fábrica e concessionária é diferenciado. Diferente da Case. A gente teve uma época que a gente optou por colhedoras Case aqui e se acabou se perdendo aqui por causa do falta o pós-venda da Case muito ruim. E aí a gente vê outras usinas que a gente tem, às vezes, conhecimento pessoal, muitas delas também estão opinando pelo John Deere. É um pouco mais caro, mas o atendimento pós-venda é diferenciado. Perfeito. O que você colocou é o custo-benefício, né? Compensa eu investir um pouco mais, gastar um pouco mais, que eu vou ter um retorno. O duro é quando você não tem retorno, né? Então, vamos pegar um exemplo. O pessoal reclama muito de pagar imposto no Brasil. E por que a gente reclama de pagar imposto? Porque é caro? Hein? Porque a gente Geralmente reclama... porque a gente fala que é caro. Oi? Na maioria a gente fala é porque é caro. E você vê retorno? Você fala... Depende, né, professor? Que a gente vê o retorno para o Estado, o que ele passa de volta para a gente, né? Através de imposto, né? Se não tivesse se fosse seguir a regra certinha, né, que retornasse para a gente, seria ótimo, mas muita coisa os políticos desviam, né, professor? Essa que é a questão. Você vê aí muitas ruas esburacadas, né? Não tem segurança, né? Falta estrutura. Então, quer dizer, quando a gente vê um retorno, a gente, compensa você pagar, compensa você gastar, né? Diferente, por exemplo, quando você não vê. Aí você vai falar, é caro mesmo. Lógico que é caro, você não está vendo retorno, né? É igual a gente pegar os Estados Unidos. Como que é a saúde nos Estados Unidos? Alguém sabe? Como que funciona o sistema de saúde americano? Não sei dizer não, professor. Aqui no Brasil, a gente sabe que tem o SUS, que é um sistema gratuito. Se você tiver um problema, alguma coisa, você será atendido. Nos Estados Unidos, é tudo pago. Se você não pagar, você até pode ser atendido, mas vai ser cobrada a conta. E não é barato. Então, muita gente, quando sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, eles vão procurar uma vida melhor, óbvio, né? E os Estados Unidos geralmente oferece. Só que uma coisa que muitas vezes as pessoas assustam é com a saúde americana. A gente reclama muito da nossa, mas lá é tudo pago. Lá não tem... tem a saúde pública, mas ela é paga. Ela nunca foi e nunca será de graça. Por mais que você seja atendido, e você vai ser, a conta vai chegar. E você vai pagar. E não é barato, tá? Então, muita gente fala assim, mas Estados Unidos é melhor. É melhor. A saúde deles é maravilhosa. Só que é tudo pago. Você não tem nada. Lá não tem SUS. Lá não tem gratuidade na saúde. Então, não sabia disso não. Eu conheço... Bem, eu estudo muito, né? A América, assim, sempre estou estudando. E eu tenho um parente meu até que está indo mudar para lá. Então, a gente sempre conversa. E eu também trabalho com comércio exterior, né? Aula de comércio exterior. Então, a gente acaba verificando isso. Então, uma das características é essa, tá? O sistema de saúde deles é privado. Por mais que, obviamente, o Estado oferece, só que ele não te oferece de graça. Ele cobra por isso. Então, você vai pagar uma hora ou outra. Né? Então, tem muitas pessoas, assim, que dependem da saúde lá, vão para lá sem saber. Então, é necessário. Por um lado, você tem a segurança lá, né? A segurança deles é muito boa, né? Então, tem vários aspectos que são não tão positivos, né? E alguns são muito positivos. Então, nós temos que analisar. Então, a nossa sociedade, ela vive de empresas, certo? E nós temos que entender qual que é o papel de cada uma, como que cada uma faz a sua atividade que vai diferenciar da outra. E isso faz com que o cliente escolha a sua e não escolha do concorrente. Ou
que um cliente não esteja mais satisfeito com a sua e vai para a concorrência. O importante é que a empresa entenda. Ela não pode simplesmente virar as costas. Pô, foi para o concorrente? Agora você que se dane. Não é assim. Você tem que entender por que você mudou para a concorrência. O que levou você ir para a concorrência? E você procura se adaptar a essa nova realidade. Tá? Então a gente não pode dormir no ponto. Certo? O que é administração, então? É igual a AD, mas minister, o que é isso? Direção, uma tendência para subordinação ou obediência, tá? Então, é uma direção que você tem, uma liderança, e você tem pessoas que devem obedecer àquela liderança. Mas, como eu disse, esses subordinados, esses colaboradores, eles obedecem a partir do momento que esse líder é o quê? Como tem que ser as características desse líder para que o subordinado, o colaborador, venha obedecer. Credibilidade. Credibilidade, exatamente. Que ele te ouça, que ele te respeite. Agora, o que é aquele tipo de líder, que não é líder, na verdade, em que as pessoas não dão confiança nem credibilidade? É quando esse líder é o quê? Chefe. E qual que é a característica de um chefe? Prevalece a ideia dele, né? Como que é o nome? Autoridade. Autoritário, né? Quando ele é muito autoritário. Ele impõe as regras. Ó, a partir de agora você vai fazer assim. Ah, mas a gente não pode discutir? Não. Eu mando aqui e você obedece. É a mesma coisa eu chegar aqui agora, galera, e falar assim para vocês. Pessoal, nós vamos fazer uma prova. O que vocês vão falar para mim? Agora, professor? Agora? Tá sim. bom, mas fazer o quê? Ah, vocês vão obedecer? Vocês vão obedecer, da boa? Ah, talvez falar assim, para um pensamento, né? Vocês acham certo me obedecer na boa, sim? Não, mas Não. você, O que você vocês que teriam que manda. fazer? Vocês teriam que fazer o seguinte: professor, podemos negociar? Aham. Ou seja, vamos tomar uma decisão em Time. time. Exatamente. Porque se eu chegar aqui e falar, galera, vamos fazer uma prova hoje, eu estou sendo autoritário. Eu não preparei vocês, eu não combinei com vocês, eu apenas cheguei aqui e impus a minha vontade. Cuidado, cuidado. Não, vocês não vão aceitar. Vocês até podem fazer, mas vocês, antes de tudo, vocês vão tentar o quê? Conversar, argumentar. Peraí, o senhor não avisou antes. O senhor não nos preparou para isso. Né? Não foi combinado isso. Peraí, vamos entrar num bom senso aqui. Até podemos fazer, desde que o senhor dê um tempo a gente estudar. Você entendeu? Então, nós não podemos aceitar assim, nós temos que também colocar as nossas opiniões. Ficou claro? Sim. Sim, professor. Perfeito. Então eu vou terminar aqui, vou fazer a chamada e a gente continua na próxima aula aqui. No momento, pessoal, tá meio devagar as coisas para vocês entenderem. Depois a coisa vai andar, vai chegar, ó, tem muita coisa para a gente ver aqui, tá? Eu vou parar de gravar, porque ninguém merece gravar a chamada.